O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja bem-vindo a mais um quadro do P4P Cash. Hoje esse quadro, gente, quem tiver aqui, de verdade, espero que você sinta a energia que tá aqui, porque vai ser um podcast muito energético, muito assim, com muitos assuntos, muito bom, de verdade, que eu falo assim que não necessariamente é sobre o lugar, é sobre as pessoas. E as pessoas carregam um poder violento, assim, de crescimento, de prosperidade, etc. E eu tô aqui hoje com um convidado pra lá de especial, um rapaz que tive já o privilégio da gente fazer alguns trabalhos juntos. E, de certa forma, tô aqui com ele, que tá causando e gerando um dos maiores movimentos que Surubim já viu. Isso eu comprovo. A gente tá. A cidade inteira tá parando pro que esse cara tá fazendo. Se você não sabe de quem eu tô falando, eu tô aqui com ele, que tô com o Miller, o responsável e por desenvolver o grande movimento que tá acontecendo aqui em Surubim, o Treinão Surubim. Miller, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Yuri. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo, Miller. É um prazer ter você aqui. Esse papo vai reservar grandes códigos, grandes ensinamentos e polêmica também. Vamos, de certa forma, agitar o negócio aqui. E sem mais delongas, Miller, pra gente dar aqui inauguração aqui lá nesse papo. Pra quem ainda não te conhece, quem é Miller? Conta um pouquinho lá da sua história, do seu início, e aí depois disso a gente vai puxando aí pra dentro. Cara, quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Miller, um jovem sonhador que sempre quis trazer algo diferente. E daí, pra todo mundo, muita gente pensa que eu tenho família em Surubim, né? Eu não tenho família nenhuma aqui em Surubim. Isso aí nunca falei em nenhum canto, viu, Yuri? Uau. Eu não tenho família aqui em Surubim, a não ser meu filho só. Mas assim, familiar, pai, mãe, é tudo da Paraíba. E faz acho que faz mais de 6, faz uns 7 a 8 anos, acho que estou aqui em Surubim, né? Então hoje já me sinto pernambucano, né? Eu sou paraibano, mas hoje já Sim. me sinto pernambucano. E assim, vim para essa cidade e graças a Deus todos os projetos que eu criei aqui sempre tive esse ar de novidade, de trazer algo novo, proporcionar isso para as cidades, principalmente algo que tem em cidade tipo das capitais, que a cidade de Surubim merecia. Lá atrás, acho que algumas pessoas que vão ver esse vídeo recordam, eu criei a Exclusive Man aqui em Surubim. No início foi aquela barbearia conceito que englobava, que tinha o barzinho, tinha sinuca, no caso ela tinha totó, entendeu? Legal. Manicures, barbeiros de terno e tal. Trouxe essa pegada aqui pra Surubim, que depois explodiu. Acho que abriu depois dessa bem umas 40 barbearia. Legal. Aí, inclusive, a gente, para divulgar, que você gosta desse negócio de marketing, para divulgar essa barbearia, a gente sabe o que fez? O quê? Eu coloquei a barbearia dentro da vaquejada. Caraca. Foi. Colocou dentro da vaquejada para fazer serviços de penteado, de Sim. corte para as pessoas, para a galera sentir a experiência do que era a barbearia. Depois a gente colocou na mesma proporção, colocou dentro do Motofest para a galera sentir realmente também essa emoção. Até uma vez para aquelas motozinhas a gente colocou dentro do stand da barbearia, dentro da vaquejada. Então as pessoas estavam lá no show, ia lá, sentava, os meninos de suspensório, tudinho com vaporizador, fazendo a linha na barba, ajeitando cabelo, depois o povo voltava a fazer de novo para sentir aquela experiência. Foi aí que a barbearia deu um boom. Top. E a gente não tinha mais nem horário disponível. Aí depois a gente foi para outros empreendimentos, né? E criei também outro projeto que não tinha aqui na cidade, do zero, era um terreno. E eu criei do zero, foi a Open. Sim. Que era na verdade, ficou um complexo de atividades, né? Que hoje essa Open não está mais comigo, já faz mais de anos que que eu vendi. Perfeito. Mas repassei por questão de tempo também e tal. E assim, foi algo também desafiador, né? Como tudo que eu tento fazer. Comecei do zero, a Open, muita gente disse, aquele ditado, é doido, né? Então, hoje esse rapaz é doido, deu certo, foi sorte, né? Assim, então eu fiz isso, colocamos areia lá para fazer os campos de beach tênis, vôlei. Fizemos também um society. Então, assim, tudo que eu quis trazer para a cidade é algo inovador, né? Sim. E agora o Treinão Surubim, que é uma explosão, que está acho que é a nossa 6ª edição. Sexta edição, isso. No caso, dá 1 mês e 2 semanas. Certo. Estamos batendo 2,1 milhões de impressão. Caraca.
O Instagram é novo, né? Sim. Mas tá batendo 2 milhões, tá mais ou menos, vamos botar assim, 2,3, tá? Eu recebi hoje, vi também, 2 milhões, 2,3 milhões de impressão. Em 1 mês e 2 semanas, cara, esse é um número significativo. E eu acho que, até pra complementar isso, uma coisa que eu percebi ao longo lá da jornada e também convivendo com pessoas assim de extraordinárias, eu sempre percebi que o, a pessoa inovadora, ela vai muito numa linhagem de quase ser um louco, né? A visão do visionário, muitas pessoas confundem com loucura. E muita gente até desacredita lá no começo. E eu quero entender um pouco mais, Milho. Principalmente lá nesse começo, da onde que vem toda essa sua visão de disrupção, de certa forma, de olhar diferente para as coisas, de ter essa coragem também, porque não é fácil, né? Então, às vezes tem muita gente que até tem a ideia, mas não tem essa capacidade, essa energia. E o que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Cara, eu não sei nem explicar, na verdade. Tipo, às vezes vem um insight Uhum. do nada na minha cabeça, como, tipo, eu não posso dizer a você, tipo, ó, vou caminhar, vou correr, vou até tomando um banho, eu tenho essas ideias e Sim. tipo, aí eu vou e faço, Uhum. entendeu? Acho que às vezes pode ter gente dizer que é dom, né, de Deus, de Sim. você ter como é que esse feeling de ver aquilo e dar certo. Graças a Deus, tudo que eu coloquei, fiz, deu certo até Uhum. hoje, desde pequeno, Uhum. né? Logo cedo, lá na Paraíba, eu tinha acho que por volta de 16, 17 anos, eu já tive a minha primeira academia Uhum. lá atrás. Então, assim, muita gente não sabe, mas eu não exerço, assim, não estava exercendo de certa forma Uhum. a questão do profissional de educação física, mas Sim. eu sou formado em educação física pela Universidade Estadual da Paraíba. Entendeu? Aí, tipo assim, essa questão do esporte até é engraçado, no tempo da faculdade, Uhum. eu ia pro congresso, né, com o pessoal, aí eu ia, todo mundo fazia, ou musculação, aquela coisa toda, né, Uhum. antes, aí eu ia pro negócio de gestão, aí eu era o novinho no meio dos velhos, né, porque Uhum. gestão não fazia caba novo, Sim. é só o velho, Uhum. aí tava eu lá, eu novinho no meio dos velhos, tá ligado? Então, assim, sempre tive esse olhar diferente, Uhum. entendeu? Aí daí a gente, toda vez, todo mundo pergunta, rapaz, de onde saiu isso? Mas, Uhum. rapaz, mas é aquele ditado. E a melhor frase que eu recebo, a minha maior estiga, vamos dizer assim, é quando alguém diz assim, isso vai dar errado, ou esse rapaz é louco, isso não dá certo. Pronto. Uhum. Porque quem dizia que Surubim colocava, semana passada, terça-feira, Sim. colocar quase 6 mil pessoas para correr numa rua? Quem imaginava isso? Ninguém. Entendeu? E a gente colocou. Boa. Emília, hoje o que você acredita para se ter um negócio bem sucedido, independente da área, eu falo assim, o sucesso ele deixa rastro. O que você hoje consideraria assim para hoje um negócio ser bem sucedido? Quais são os principais pilares hoje para um negócio ter êxito? Yuri, eu acho que a gente até brinca falando sobre a energia, né? Sim. A gente tem que bater a energia boa, tá cercado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, para ter aquela mesma linguagem. Cara, eu acredito que seja isso, ser bem assessorado, né? Sim. Essa questão. E a questão da organização também, a questão de gastos, dessas planilhas com relação a isso. Mas eu acho que principalmente é você querer, né? Porque Sim. às vezes, por exemplo, aconteceu algum dia desse que a gente ia fazer um desafio, que a gente faz um desafio de peso, e estava previsto para fazer em um determinado local, só que por obras não pôde fazer. É Certo. aquele ditado, fazer do limão a limonada. Uhum. Não existe isso, não fazer. Entendeu? Vai lá e faz, pô. Entendeu? Então, tipo, a gente, do nada, por exemplo, a gente ia para um determinado local que estava incapaz de fazer lá por conta de reforma. A gente fez em outro local, do nada eu liguei para o rapaz da iluminação, ó, tu tá onde? O cara disse, eu tô refazendo uma festa. Eu disse, pronto, eu vou precisar de iluminação. Não, mas não tem como agora não, se te vira, eu vou te buscar. Coloquei a iluminação, fizemos um movimento do desafio com os meninos. Nesse dia teve fisioterapeutas, teve da LUP, teve professor de virtuoso, teve David com aula de luta. Sim. E botamos quase 400 pessoas lá nesse movimento, né? Não, que é uma atividade atrelada do treinão. Não é o treinão. O treinão, para as pessoas que estão assistindo aí, que estão vendo, o treinão é nas terças-feiras que ocorre, né? É outra atividade que a gente está fazendo.
Perfeito, perfeito. E aí eu já até iria te perguntar para quem está lá nos acompanhando hoje no Brasil inteiro, até para pessoas talvez que não estejam aqui da região, que não estejam acompanhando de perto, fale um pouco também até para expandir também essa questão da marca hoje do Treinão Surubim, o que é em si esse movimento, qual é a causa, o que que vocês defendem? Comenta um pouco mais sobre o Treinão Surubim. Cara, o Treinão Surubim começou numa brincadeira. Como foi isso? Como eu já falei pra ti, eu ia fazer o Ironman, né? Certo. 70.3. Inclusive ia ser dia 30 de novembro. Só que eu percebi, eu já sabia disso, mas eu tive na prática, mostrou por A mais B que o esporte tem modo o caráter da pessoa. Então, se a pessoa bem souber, não deixa um filho dele ficar sem fazer nenhum esporte. Tipo, ele tá fazendo um exemplo, luta, ele, então quero, não, vai futebol, vai pra aula de judô, enfim, qualquer modalidade. Porque o esporte ele molda o caráter, né? Sim. Então, tipo, eu tava com muita ansiedade e decidi fazer o Iron com uns colegas que a gente tava falando sobre numa reunião sobre importação. Na mesa a gente decidiu, vamos fazer o Iron. Legal. A gente decidiu fazer. Quando eu comecei a treinar pro Iron, é um esforço bastante, né? É abrir mão de muita coisa. Então, o Iron, para quem acha que não sabe o que é um triatlo, né? Você já sabe, mas assim, tem pessoas que não sabem. Sim. O 70.3 é 3 quilômetros nadando, 90 pedalando e 21 correndo, um seguido do outro. E, tipo, uma coisa interessante que aconteceu, eu fui fazer outro triatlo em João Pessoa, por exemplo, foi em João Pessoa. Eu tive um pico de ansiedade quando eu entrei no mar. Antes de entrar, eu tinha esquecido o número do chip, do número de peito e a touca. E aí eu fiquei naquela agonia, a ansiedade bateu, eu tava com ansiedade já também. Ok. Entrei no mar. Quando eu entrei no mar, deu um pico de ansiedade. Eu saí do mar e a prova continuou. Ok. Sentei na areia. Aí começou os pensamentos. Que você vai desistir, você não consegue, aquele negócio. Aí eu tava até sem touca. Aí eu digo, mano, eu vou vencer, Até o psiquiatra conversando comigo, e o psicólogo disse, bicho, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Porque eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, eu vou deixar eu mesmo me vencer. Não tá errado isso. Entrei no mar de novo. Resumindo, fiz a prova, na minha categoria ainda fiquei em terceiro, tirei o tempo na bike e na corrida. E, tipo, foi muito desafiador, mas mostrou por A mais B que o esporte, ele, tipo assim, ele disse, não, porque eu não consigo. Se eu não tivesse feito, tinha travado ali, entendeu? Sim. Iria criar um bloqueio. Sim. Aí daí eu disse, pronto, vamos lá, então vamos fazer um grupo de corrida. Aí a gente começou na brincadeira, faz um grupo de WhatsApp. Legal. Aí vamos lá, bota um grupo de WhatsApp, deixa aberto, deixa. Foi dormir, depois abrir no outro dia, tinha 300 pessoas. Caramba. Faz o Instagram, 1.000 pessoas, 2.000. Uau. Eu digo, rapaz. Aí, no WhatsApp, manda o povo começar a mandar foto mesmo, pra ver se esse povo vai querer fazer esse treino. Aí, daqui a pouco, o WhatsApp, 500, 600, 700, 800. Hoje a gente tá no terceiro grupo, eu acho, segundo ou terceiro grupo de WhatsApp. Entendeu? Aí caramba. Aí o negócio explodiu, né? Aí, e por que o negócio explodiu? Porque eu vim com o propósito de trazer o que eu tava sentindo no esporte. Inclusive, até brinquei com o pessoal da assessoria. Bicho, tu se preparou o ano todinho pro Iron e agora tu vai desistir. Não é desistir, é readaptar, botar o ano para próximo ano. Porque se como você sabe, a energia, se você for colocar energia para o Iron, você tem que destinar por área, abdicar de tudo para só treinar e trabalhar, mas treinar só, mais foco treinar, porque você precisa treinar de manhã, de tarde, de noite, né? Às vezes precisa fazer os treinos de manhã, um seguido do outro, a troca, a fazer transição, enfim. Aí eu peguei. Aí o que acontece? Aí eu peguei e fui fazer esse treino. Só que quando eu fiz o primeiro treino, que fiz o segundo, e eu senti o calor das pessoas me abraçando, dizendo que eu tava mudando a vida dela, que eu tava tirando elas da depressão, teve relatos disso. Eu fui sair para deixar meu carro para lavar, quando eu peguei um mototáxi, disse, amigo, você é do treinão, né? Eu disse, disse, obrigado, viu? Eu digo, por que, amigo? Minha mulher tava com muita depressão e depois do treino ela se sentiu diferente. Uau. Aí me arrepiei, até me arrepiei na hora. Aí eu disse, caramba. Aí eu digo,
Meu amigo, o propósito de ajudar as pessoas é bem maior do que eu me fazer o meu Ironman. Cancela esse Iron, vamos cuidar do treinão que tá sendo mudando a vida das pessoas. Então, tipo, o Iron já mudou essa minha concepção. Então, vou mudar a vida das pessoas com o Iron. Com o Iron não, com o treinão. Aí pronto, só que quando começou a fazer, eu disse, bom, peraí, tem muita gente. Então, o que é que eu posso fazer? Eu não quis puxar para mim, Miller, fazer algo para mim, privado. O que é que eu fiz? A gente confeccionou média de 30 convites e entreguei a 27 academias em Surubim. Ok. Da pequena à grande, para todas terem espaço. E a gente está montando um rodízio onde todas vão poder participar do treinão sem custo nenhum para se promoverem. Então elas vão para lá, fazem a atividade dela, qual que ela tem mais, por exemplo, tem academia que o forte dela é dança, então ela vai focar na dança. E lá, Yuri, eu estou dando espaço. Mano, estou dando espaço para você, eu estou te dando um exemplo, 5.000 pessoas. Aí cabe a você se você vai captar cliente ou não. Perfeito. Aí você vai ter seu time para pegar no contato, ligar, dar aula experimental. Aí cada um por si, Deus por todo. Eu estou dando a você o pessoal, sem receber nada em troca financeiramente desse pessoal. Perfeito. Aí também a gente abriu para os fisioterapeutas fazerem recovery. Inclusive teve relatos de fisioterapeutas que aumentou o seu faturamento depois que foi pro treino. Uau. Entendeu? Top. As lojas de suplemento vão para lá fazer degustação e já mandam mensagem para mim no outro dia, ó, veio do treinão, ó, veio do treinão. Eu vi isso na prática, eu mesmo, empresas que foram para lá de colágeno, fazer a degustação, no outro dia chegou o rapaz lá na farmácia, eu tava lá, eu presenciei, ó, eu vim buscar o colágeno que tava lá no treinão. Uau. A força do movimento, então. Surreal. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu recebo mensagens todo dia de gente querendo estar lá no treinão para mostrar, para ver sua marca. Inclusive, acho que foi ontem, recebi até ligação de um rapaz lá do Ceará, com produção de pitaia, querendo trazer produtos para cá, porque ele quer lançar algo como é que eu posso explicar? Algo relacionado à corrida e quer usar a nossa imagem para chegar lá e dizer, ó, o pessoal lá de Pernambuco tá apoiando também, entendeu? Então, assim, o movimento do treinão tá cada vez maior. E outra coisa, as academias, os profissionais, como a gente tem um desafio, estão se promovendo, ganhando visibilidade, ganhando clientes, né? Transformando a vida das pessoas junto com o treinão. Então, lá o treinão hoje a gente vê do jovem ao idoso. A gente pega os feedbacks que o marketing produz e às vezes não vão nem todos para o ar, porque não dá. Mas, assim, agradecendo, falando que mudou. Eu, recentemente, terça-feira mesmo, eu estava lá com o pessoal, lá na hora do movimento, que a gente teve brinde de boné, teve camisas, enfim, muitas coisas que foram dadas de brindes. E um rapaz chegou e tocou nas minhas costas. Amigo, pode tirar uma foto comigo? Eu disse, agora, amigo. Aí, na hora que ele pegou o telefone, assim, aí disse, ó, eu sou lá de Umbuzeiro, na Paraíba. Eu disse, como é, amigo? Tu veio de Umbuzeiro para aqui? Foi, mas aí o que massa, bacana você ver a sua primeira vez. Eu disse, não, já é a terceira que eu venho. Uau. Aí eu digo que a pessoa tá vindo quase uma hora, aí na hora que a gente chega, o pessoal de Orobó, Bom Jardim, Santa Maria, tá vindo para esse movimento. Então virou uma festa praticamente, vamos dizer isso, né? Excelente, excelente. E para quem ainda não participou, para quem vai ter a oportunidade de participar, porque não é um movimento que eu falo assim, ó, esse tipo de coisa, esse tipo de movimento se torna um marco, se torna um divisor de águas. Não dá para desver. Ou não dá para simplesmente parar, vai ser um movimento que, amém, que continue, que se perpetue aí. Mas para quem ainda não conhece, para quem ainda gostaria de conhecer ainda também, qual é o convite, qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa também para fazer parte desse movimento? Rapaz, o movimento do treinão acontece todas as terças, né? Por volta das 7 horas, perdão, 7 horas. E a gente faz um aquecimento com as academias, ou com os clubes, ou com o centro de treinamento, ou com... Faz lá, depois a gente faz um percurso de 5 km. 5 km esse que é controlado. Mas como assim é controlado? Vai as pessoas, tipo um batedor, vai um batedor na frente, com as pessoas com camisa refletiva, e é proibido passar desse batedor. Ou seja, é um pace, é uma velocidade controlada. É um treino de corrida e não uma corrida. Por que isso? Para todo mundo ir junto. Então, quando eu percebo que está tendo um distanciamento, opa, diminui a velocidade para todo mundo ir junto. Por que isso, Miller?
para a pessoa que está trotando e próximo de quem está caminhando e próximo de quem está trotando. Por quê? Para a pessoa que está trotando, que está caminhando, ela vai se sentir útil e dizer, poxa, eu fui e cheguei perto de fulano que trota, que corre. Então, na próxima semana, ela vai querer ir de novo. Se eu fizer, ó, vai ser corrida. Aí quem caminha, se eu vou mais para isso, então não está sendo movimento inclusivo. Entendeu? Então está sendo movimento competitivo. Então eles vão fazer a inclusão. Então é proibido passar do batedor. Quando uma pessoa tenta passar, os meninos do batedor vai lá e pega na mão, eu vou e seguro, volta. Não é assim, fala no microfone que não pode. O rapaz que vai lá em cima, o Dudu vai lá em cima, animando a galera. Não pode passar, vai sempre avisando, dando os conselhos para a galera não ir para a calçada, enfim. Para justamente isso, para todo mundo ir junto. E outra coisa, os relatos que eu escuto eu fui, pode olhar lá no direct e dar uma olhada no direct, não, nos comentários. Nas publicações, nos comentários. Foi a melhor coisa que Surubim que inventou e me tirou de casa. Meu melhor dia agora é a terça-feira. É só essas coisas que a gente escuta. Por quê? Porque as pessoas estão se sentindo úteis, né? Estão saindo do sofá. Até é engraçado que a gente escuta relato. O pessoal do marketing manda pra mim, Miller, vai passar por qual rua hoje? Eu digo, pra que vocês querem saber disso? Não, é porque tem um monte de mensagem no direct, o povo querendo saber se vai passar em tal rua, para o povo ir pra calçada pra assistir. Uau. Entendeu? Top. Então, assim, é algo surreal, mas é aquele negócio, a gente tenta fazer com amor, né? Geralmente, a gente tenta fazer, eu consigo, teoricamente, no máximo, assim, fazer o meu máximo, para tentar trazer o melhor para as pessoas, como semana passada, não, na verdade, essa semana, a gente teve degustação de sushi. Eu vi. Cara, irado. Entendeu? Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, qual foi a visão aqui? Porque foi muito, muito top, top mesmo. Inclusive, dentro disso, surgem algumas perguntas que muitas pessoas devem perguntar e procurar vocês para saber, né? E no futuro próximo? Sobre a corrida. Será que vai rolar essa corrida? O que o Miller pode falar? Acho que é bacana aqui pra gente no podcast também a gente saber. Assim, a minha pretensão não foi fazer uma corrida, certo? Uma corrida mesmo. Era os treinos, só que muita gente me pede, faz uma corrida, porque se o treino tá organizado assim, quanto mais uma corrida. Aí a gente, quem sabe, né, próximo ano, ou talvez no futuro aí, a gente pode lançar uma corrida, né, fazer algo bem diferente e trazer essa experiência, porque até escuto disso das pessoas, né? Não, rapaz, eu não penso em fazer corrida não, agora não, quem sabe depois. O pessoal fala, se o treino tá sendo desse jeito, imagina a corrida. É isso aí. Miller, hoje qual a importância do marketing hoje, Miller, para o movimento, para as empresas, no modo geral? Qual a importância do marketing hoje na vida do Miller? Cara, o marketing, eu acho que ele, praticamente, fazer quase tudo, né, velho? Porque, por exemplo, vamos imaginar, o movimento é grátis, todo mundo tá indo, mas se não usar o marketing, eu ia demorar, pronto, vou fazer essa pergunta a você, você acha que quanto tempo a gente ia gastar para chegar a 2,3 milhões de pessoas no boca a boca? Justamente é o que essa geração precisa entender, né? Entendeu? Essa virada do tempo. O marketing, ele tá aí justamente para acelerar o mercado. Aquilo que se fazia em anos, vai se fazer em meses. Aquilo que se faz em meses, vai fazer em semanas. Semanas em um dia em uma hora. Né? Eu acho que isso, tanto o marketing junto com a tecnologia, junto com a inteligência artificial, que tá vindo agora mudando bastante, eu acho que é algo que tende a dar uma acelerada em tudo o que for fazer. Porque eu acho que um ponto bem importante hoje a visibilidade ela é muito importante. Então, hoje alcançar 2 milhões de pessoas, cara, antigamente, 2 milhões e 300. Olha só. Pensa assim, pega Surubim inteiro. Tem o quê? Os seus 68 mil habitantes? Surubim, né? Mais ou menos isso. 4, 3, 5 vezes mais. Imagina. Isso só nesses 300, né? Sem falar 2 milhões. É tipo assim, se hoje vai pegar o estado de Pernambuco inteiro, cara, é gente demais, pô. E outra coisa, viu? Um mês e 2 dias. Um mês e 2 semanas. Não é 1 ano, 2 anos. Agora imagina esse movimento de forma exponencial. Porque um movimento vai entrando em outro movimento, que entra em outro movimento, que pessoas começam a se identificar. Eu acho que isso é muito importante. Miller,
fala um pouco pra gente sobre hoje quais são os principais valores, princípios, pensamentos, mentalidade que Miller hoje tem na vida dele, que você usa lá no dia a dia, cara, que isso é importante, porque as pessoas conhecendo o Miller, as pessoas vão se identificar ainda mais com o movimento. Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre a pessoa Miller, esse cara energético e etc e tal. Conta um pouquinho pra gente sobre um Rapaz, pouquinho eu lá sou um dos seus cara valores. altamente acelerado. Quem me conhece sabe, acho que vocês sabem muito bem disso. Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo do treino, né? A Sim. gente tá acontecendo o treino hoje, tipo, hoje, agora. Terça-feira, vamos imaginar isso agora. Uhum. Próxima terça já tem toda o que vai ter no treinão já. Uhum. Eu já tô pensando na outra terça. Entendeu? Então acho que a gente tem que fazer. Eu acho que. Não sei se isso pode ser uma virada, mas eu sempre tô pensando lá na frente. Ah, para algumas pessoas pode se desenvolver, achar que isso é uma ansiedade, né? Para mim não é. Por exemplo, a gente vai fazer o movimento das crianças, algo surreal. Que vai ter no Dia das Crianças aqui em Surubim. A gente arrecadou alimento. Perdão. A gente arrecadou brinquedos para das crianças carentes. Uhum. Só que aí, vocês sabem, né? Eu disse, não, eu gosto de complicar, né? Aí eu liguei pro pessoal do marketing e disse, bicho, não vou entregar, não. Aí ele disse, oxinha, como assim? Não é só entregar, fazer um vídeo e tal. Se precisar ou se não precisar, você entrega sem fazer vídeo. Aí eu disse, eu acho que as crianças precisam de mais. Aí disse, Miller, já vem tu querendo fazer mais coisas. Eu disse, sim, vamos fazer. Resumindo, no Dia das Crianças, dia 7 de dezembro, vai ser lá na frente da usina, vai ter o musical Mickey e a Minnie, Lilo e Stitch, os Transformers, Homem não, perdão. Eita, deixa eu falar de novo. O musical da Mickey e da Minnie, os Transformers, aqueles robôs, vem deixa eu lembrar, o Homem-Aranha, O Little Lilo Stitch. Stitch, vai ter os Barbeiros do Seu Silva, vai fazer o Cabelo Maluco, porque eu quis trazer aquela experiência de tipo assim, do pessoal que, às Legal. vezes, tem criança que não teve condição de fazer o cabelo maluco e viu na fulaninho ou um primo ou a prima na escola, fazendo na escola particular, na escola pública não teve esse poder de fazer, né? Uhum. Então, tipo, vamos trazer isso para eles? O que é que a gente vai fazer? Falei com os barbeiros, vai ter acho que uns 5 a 6 barbeiros fazendo só cabelo maluco, tanto no menino como na menina. Uhum. Vai ter a galera do Sesc fazendo pintura no rosto. Vai ter aula de judô. Vai ter os recreadores lá. Vamos fazer uma corrida para as crianças, só para as crianças, com a distância que elas podem fazer, né? Distâncias curtas. Vão ganhar medalha. Os brinquedos que a gente arrecadou vai ser sorteado. Então, acho que a gente tinha arrecadado uns 500, mas acho que já está chegando mais de 700 brinquedos, né? 600, 700 brinquedos. Vamos fazer, vai ter também pula-pula, cama elástica, pula-pula, cama elástica, a mesma coisa. Pula-pula, tobogã, futebol Sim. de sabão, isso é uma infinidade de brincadeiras. Isso vai também ter algumas academias que vão fazer recreação, então carrinho de pipoca, algodão doce, picolé. Então, assim, vai ser um verdadeiro festival. Sim. Isso é uma coisa que, assim, eu quis trazer o diferente, entendeu? Mas quando a gente já tá fazendo das crianças, já tô pensando no Natal. Boa. Então, a meta do Natal solidário, que a gente faz todas as terças, arrecadar 10 toneladas, né? Não sei se eu consigo, talvez se chegar perto eu já vou aumentar essa meta aí. O me diz, pô, tu não arrecadou um alimento, assim, mas se achar que tá pouco, a gente aumenta. Justamente para isso. Primeiro, o propósito é ajudar as pessoas, certo? E também trazer o diferente para que as pessoas tenham essa experiência, né? De sentir aquilo, de ver aquilo, só não ver na internet, ter a experiência. Por exemplo, banheira de gelo. Os fisioterapeutas fizeram algumas semanas atrás e vão fazer novamente essa semana. Onde é que eles iam? Algumas pessoas, não todas, iam ter a experiência de poder entrar numa banheira de gelo. Só na internet. Ou com os meninos na fisioterapia paga. Mas eles, para chegar lá, e vão ter a experiência de fazer aquilo. Então, tipo, o Treinão Surubim está proporcionando isso para eles, junto com os fisioterapeutas. Né?
Top, top. Miller, esse papo, ele é muito bom. A gente gera diversos insights aqui. Eu acho que é muito bacana também para o pessoal acompanhar também. Eu acho que tem uma causa por trás, tem um movimento sendo gerado e o quanto que isso impacta diretamente hoje na sociedade, nas famílias e principalmente no indivíduo. Pessoas que estavam sedentárias, pessoas que não estavam saindo, consequentemente passam a entrar no movimento e o quanto que o movimento, eu sempre falei isso, quando você se inclina para ação, coisas acontecem. Eu não acredito em sorte. Até jogar aqui uma coisa aqui para quem está lá nos assistindo. Eu acredito que sorte é um nome dado para justificar o resultado de uma ação. Então, por exemplo, as coisas têm estatística. Fulano ganhou na Mega Sena, foi sorte? Não, não foi sorte, foi estatística. Se você não tivesse jogado e tem milhares de pessoas que não jogam, nunca vão ganhar. Eu gosto de dar esse exemplo grotesco, né? Por exemplo, eu não jogo, então eu nunca vou ganhar. Porém, todo dia, quando eu acordo, eu decido jogar o jogo de empreender. E empreender é resolver um problema. Não importa se você tá monetizando ou não. O jogo é ajudar as pessoas. Monetizar é consequência. Posteriormente disso, Milha, a gente tem um quadro aqui que eu chamo o famoso quadro de ping-pong. Né? O nome ele já é sugestivo. Porque ping-pong é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta rápida, você vai fazer uma pergunta pra mim, galera gosta dos cortes, então aqui a gente vai fazer como se diz, esse jogo de perguntas e respostas bem rápido. E eu já vou começar aqui, eu acho que é bacana, o pessoal vai gostar. Miller, hoje se você pudesse resumir todo esse movimento lá do Treinão Surubim em uma frase, até o presente momento, que a gente sabe que vai se tornar outra proporção daqui a alguns meses, mas até aqui, o que foi o Treinão Surubim para o Miller? Pra mim, a minha pessoa, ou para as pessoas? Para você e para as pessoas, ambos. Cara, vamos dizer que é mudança de vida, né? Uhum. Aquela história, papo de mudança de vida. Sim. Porque, tipo, o treinão, ele tá trazendo para as pessoas a mudança realmente de hábito, de costume, Sim. né? Uhum. De pessoas porque assim, o que tá acontecendo também, Yuri, hoje até pode falar, não é modinha a corrida, mas não é a corrida. Você parou para pensar, Bel Marques não tá fazendo corrida por conta que ele porque tá na moda. Certo. Porque as pessoas, segundo os estudos, os jovens estão diminuindo cada vez mais o consumo de álcool. Sim, corretamente. Então, elas estão procurando a qualidade de vida. Sim. Você vê hoje em dia o que é que o tanto eu digo porque eu tenho farmácia, Sim. o quanto é que está se vendendo de caneta para emagrecer. Então, as pessoas cada vez mais estão buscando uma qualidade de vida maior. Então, isso fez com que, por exemplo, vamos usar o exemplo de Bel. Bel deu a sacada de fazer o quê? Ele deu um passo à frente. Ele viu que as pessoas estavam diminuindo a noitada, então ele juntou o público da noitada com quem está correndo e fez os dois. E aí tá uma explosão. João Pessoa mesmo teve, acho que foi 15 ou foi 17 mil pessoas correndo. Uau. Entendeu? Então, assim, é como a gente vê. A corrida hoje, não a corrida, as pessoas, na verdade, hoje, estão em busca da qualidade de vida, né? Então, assim, eu acho que a frase que a gente podia dizer hoje do treinão é algo que ficou assim, a mudança da qualidade de vida de todo mundo, né? Top. Entendeu? Perfeito, perfeito. Sua pergunta, para mim. Você acha que esses movimentos que eu fiz Sim, com relação a esse ato de trazer coisas novas para a cidade, sim. você acha que isso aí é de uma pessoa normal? Eu vou recapitular aquilo que eu disse. Eu acho que uma pessoa que tende a fazer. Você hoje carrega um perfil inovador e não é fácil ser isso. Eu acho que por muitas das vezes você vai ser confundido como louco, como um cara tipo assim, Emílio, isso nunca vai lá dar certo. Mas na verdade, é isso aqui fica um insight aqui para quem está lá nos assistindo. Hoje, o CPF mais rico do mundo, né, conhecido como Elon Musk, todas as vezes Elon Musk ele tem uma filosofia de vida que tudo ele reduz à lei da física. E na física você vai entender uma coisa: o que não existe não é que não existe porque não é possível fazer, é que de certa forma só faltou alguns cálculos, faltou você de fato fazer algumas perguntas, você de fato sintetizar o que já existe e criar algo inovador. Então eu não acredito que algo seja impossível. Só é impossível porque nunca ninguém chegou e foi lá e fez. Então, assim, eu acho que. Miller, de verdade, posso falar uma coisa polêmica aqui? Eu acho que o normal
do ser humano deveria ser esse. Deveria ser um ser limitado. Sabe por que as pessoas não são assim, Milha? Porque elas são bloqueadas. As pessoas, elas estão condensadas numa experiência do passado. Aí aqui eu vou soltar um código aqui pro pessoal. 10% da sua energia vital tem que estar lá no passado. Passado é a sua biblioteca, é o seu aprendizado. Esquece seu passado, para de ficar consultando seu passado. Você só vai consultar seu passado quando você quiser aprender com ele. Certo? Contrário, fecha esse livro aí. Outra coisa, 20% da sua energia vital você investe no futuro. O que é o futuro? O futuro é o laboratório. É a sua projeção. Então, tudo que você tem de ideia, muita gente tem muita ideia. Mas eu falo assim, cara, hoje, um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério. Porque tem muita gente que morre ali com ideias muito valiosas e simplesmente morreu ali. Então, assim, o laboratório teve uma ideia, teve uma sacada, planeja, coloca ali e faz uma coisa, anota isso, testa. O grande segredo hoje é testar. Você nunca vai saber, inclusive até para desbloquear, é muito importante que você testa. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de altura. Até você se inclinar para vencer esse medo, você nunca vai vencer. Agora, se você se inclinar, se você subir alguns degraus, se você subir em um tobogã, tu vai sentir um frio lá na barriga. Existe um momento no cérebro, né, lá no sistema reptiliano, que é o sistema responsável pela sobrevivência do cérebro. Isso aqui é um assunto bem profundo que dá para falar do cérebro, de marketing, de vendas, de IA, de tudo, mas eu vou trazer aqui só lá nesse contexto nosso. Existe uma parte lá do nosso cérebro que é a parte reptiliana, que é responsável pela sobrevivência. Quando você está prestes a passar por algo essa sua etapa reptiliana, ela acha que você pode morrer, ela trava. Então tem muita gente que trava. Isso acontece até gravando vídeo. Se você acha que isso não acontece com você, experimenta abrir uma live. Oxe, tem gente que trava mesmo. Pronto, é engraçado, a gente às vezes vai gravar vídeo até com o pessoal do marketing, né? Aí faz o vídeo, fala isso e isso. Aí eu digo, vá, vira a câmera, fala aí você. Não, vai dar certo não. Então, tipo assim, o fato disso aí, muita gente às vezes tem que desbloquear. Sim. Tem a vergonha de falar em público, né? Isso. E aí eu já volto a essa pergunta justamente, Miller, como que você fez pra ser esse cara que a princípio muita gente considera, nossa, que cara desenrolado, que cara comunicativo? Me conta um pouquinho lá das suas bases, o que você de certa forma estudou? Você estudou alguma coisa? Foi natural? Foi um pouco lá dos dois? Conta um pouquinho mais sobre isso até o Miller chegar hoje. É a junção de tudo, né? A junção de tipo de conhecimento, né, adquirido, como diz o outro, conhecimento comprado, né? Sim. Há vários cursos também. A questão, tipo, por exemplo, no tempo da faculdade, vamos voltar aqui. Sim. Todo congresso que eu ia, toda reunião que a gente ia, eu sempre procurava algo de gestão para trazer, né? Inclusive o meu TCC, que chama-se Trabalho de Conclusão de Curso, foi feito para como, acho que é mais ou menos, se eu não me recordo o tema exato do título, né? Mas era o fato de como montar um ano de calendários eventuais para captar clientes. Entendeu? Então, por exemplo, outubro é outubro rosa. Então, o que é que a gente vai fazer no outubro rosa para divulgar, proporcionar a questão do câncer de mama, mas o que é que a gente vai fazer nesse evento que vai trazer cliente para a academia, exemplo. Entendeu? Para qualquer outra atividade. Perfeito. Então, assim, eu acho que isso daí foi daí onde eu comecei a procurar conhecimento, ver questão de livros, de essa questão de mindset, de marketing, de vendas, de tudo, e tudo a gente pega um pouco, né? Legal. Sua pergunta, pra mim. Rapaz, toda vez tu me pega, porque o negócio é responder os outros, agora fazer pergunta... É a melhor parte. É mesmo? Cara... A pergunta você extrai o ouro. E também revela também muita coisa. Cara, acho que pode perguntar a você o que... Pronto, a gente tá falando de bloqueio. Boa. Qual o bloqueio que o Yuri tem hoje ainda que precisa ser desbloqueado? Excelente pergunta. Cara, a pergunta... Hoje, talvez o bloqueio que o Yuri precisa superar é que a gente precisa entender que bloqueios não são... Não existem bloqueios, existem níveis. Então, a gente tá indo para um nível de muita gestão de pessoas. E olha como que é louco o bloqueio. Quando eu era criança, eu sofri bullying lá na escola. Então, eu tinha um certo bloqueio de não confiar lá nas pessoas. E hoje, como empresário, como líder, como gestor, se você lá não confia lá nas pessoas, meu amigo, você tá lascado. Então, eu já desbloqueei isso.
Porém, como a gente tá indo para níveis muito maiores, a gente acaba precisando confiar coisas ainda mais sensíveis. Então, assim, uma das primeiras coisas que já ela me vem lá na mente, eu acredito que seja lá nessa linhagem. Confiar mais lá nas pessoas. Isso é uma coisa sendo muito transparente. E outras coisas é que a gente fala que, principalmente, esse é um bloqueio que eu desbloqueio muito fácil. Isso aqui é uma coisa que eu inspiro as pessoas que estão à minha volta, mas muita gente vai se identificar em casa. O bloqueio da escassez. Às vezes, quando você era criança, seu pai, sua mãe, ou talvez você não veio de uma família rica, e você percebeu que dinheiro era difícil. Então, cara, eu costumo, por exemplo, eu invisto muito em conhecimento. Eu invisto muito em atividades, eu invisto muito lá nas pessoas, eu invisto muito em negociações. Quando eu sou um cara que muita gente me conhece pela venda, eu sou um cara que na venda eu acabo investindo muito nela, né? Porque existe uma transição. Uma venda é eu fazer um acordo com você, uma negociação de algo que fique bom para você e algo que fique bom para mim. Só que esse algo que hoje fica bom para você, como o meu principal segmento hoje é tecnologia custa caro. E eu tenho que investir para ter a melhor infraestrutura, para ter os melhores programadores, para ter os melhores desenvolvedores, para poder te oferecer o melhor resultado. Só que isso tem um custo muito grande para mim. Então, se você for um cara escasso, um exemplo, muita gente hoje fala assim, nossa, R$ 2.000, R$ 3.000 é muito caro. Você sabia que hoje tem um programador sênior ganhando R$ 15.000 o salário? Aí tu vai falar assim, se você tiver esse bloqueio de escassez, tu nunca vai crescer. Tu sempre vai se contentar com um nível medíocre ou mediano. Então, assim, eu acho que esse é um bloqueio que eu venço diariamente. Eu contrato mentorias, assim, pagando 15 mil, 30 mil. Eu falo, Yuri, você é maluco investir isso. A mentoria mais cara que eu já comprei, Miller, custou R$ 250.000. Um insight que essa mentoria me gerou, eu falo assim, já pagou 10 vezes essa mentoria. Então, assim, isso é muito importante para quem está lá nos ouvindo. É, porque às vezes, até recapitulando isso, às vezes já aconteceu comigo isso aí, tipo, tá né, vamos dizer congresso, tipo uma reunião, né, Sim. esses cursos, e a pessoa dizer, poxa vida, o cara tá falando tudo que eu racei. Aí, às vezes, do nada, uma pessoa perguntou uma pergunta aleatória, a pessoa diz nada a ver, o cara vai e revela uma coisa e diz, caramba, bicho, pagou já. É isso que eu vou fazer agora. Perfeito. E muitas pessoas não entendem que o papel do gestor e do líder, por muitas das vezes, Miller, é lembrar o óbvio todos os dias. Isso é algo que tem que ser dito. Um supervisor, um gerente de vendas, ele tem que ficar lembrando o time de vendas do óbvio todos os dias. Não vai haver uma novidade todos os meses, não. Mas por muitas das vezes é você executar o básico bem feito. Então acho que esse é um ponto muito importante. E aí eu já vou te fazer uma pergunta. Hoje, duas coisas. O que seria hoje o 80-20 do Miller? O que seria esses 80-20, tá, Miller? A lei de Pareto fala que 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Então, qual é esse 80-20 do Miller para o Miller ter os resultados que ele tem hoje? Essa é a primeira. E a segunda que eu já vou emendar vai ser o seguinte. Baseado naquilo que você estudou, resuma pra gente quais são alguns dos aprendizados que mudaram a sua vida. Aí você quer segredo, né? Cara, acho a primeira pergunta, nós vamos imaginar aqui foco, fé, Ok. né? Ok. E vamos imaginar perseverança, né? Ok. Porque eu vou dizer pra você, o pessoal vê hoje o treinão um sucesso. Certo. Caramba, muito rápido, mas ninguém sabe os bastidores, como foi difícil. Então você vê hoje, por exemplo, algumas pessoas de sucesso, vamos imaginar assim, caramba, aquele cara tá, olha quanto ele tá faturando, mas você não sabe quantas cabeçadas ele já deu. É isso aí. Entendeu? Quantos pensamentos de desistir ele já teve, né? Entendeu? Então, Exatamente. assim, tipo, eu tô dando exemplo do treinão, né? Sim. Mas já aconteceu em outras atividades, né? Então, tipo, não é fácil. Acho que é fácil. Chegar ali e botar o povo pra tocar uma música, na verdade, e um simples, como é que eu posso dizer? Um simples aquecimento não é assim, cara. Total. Então, isso aí. A outra pergunta que você me fez, no caso eu falei, né? Sim, Foco, perfeito. fé e perseverança. Seria esse o seu 80-20, né? O que eu acho que isso é bacana para recapitular para o pessoal e também deixar um framework aqui. O que é esse framework? É um passo a passo. Anotem aí. Difícil para quem nunca fez. Simples para quem tem a metodologia.
e fácil para quem já aplicou a metodologia várias vezes. Pode continuar. Justamente. Por isso que às vezes pode parecer que foi fácil, mas já tive várias e várias e várias experiências. Então, de Exato. alguma coisa se viu, entendeu? Perfeito. E a segunda pergunta foi sobre os seus principais insights e aprendizados que você teve na sua vida que virou a sua chave que te trouxe até aqui hoje. Cara, não existe o não dar certo. Se não vou e você tocou até um pouco nesse assunto, eu acho interessante, eu sempre achei isso. Eu não acho que não existe isso. Não vai dar certo. Será que dá? Porra. Será que dá não, velho? Vai dar. Então, pra mim chegar a isso, eu tenho que fazer isso. Então, tão simples. Vai e faz. Então, eu acho que esse fato de você, como é que eu posso explicar? Porque eu tô querendo explicar uma palavra que fique mais fácil do pessoal entender. O fato de você focar realmente, fazer o que tem que ser feito e parar de dar desculpas. Eu acho que é isso aí. Boa, boa. E é uma coisa, eu falei dos dois, eu falei do passado e do futuro. E eu não falei onde a gente investe 70% lá do tempo e da nossa energia vital, que é uma coisa que eu chamo de campo. Campo é o momento presente. Futuro é só pra você projetar. Hoje você segue fazendo o que você faz porque você teve uma visão. Essa visão, ela é o cerne. Você já entendeu? Porque é o seguinte, se a gente subir um pouquinho aqui a atmosfera aqui e for falar de uma camada espiritual, eu vou falar que já tá tudo liberado. Já tá tudo numa esfera pronta. As pessoas só precisam sintetizar e saber chegar lá. Subir a frequência, pegar. É aquele ditado, né? Deus dá o chão, mas você tem que dar o passo, né? Não adianta só pedir É isso. a oração, você tem que fazer a ação, né, velho? Deus não tem o filho preferido. Nossa, Miller é um filho preferido. Não. Não necessariamente, mas talvez seja o filho mais obediente. Esse é um código também importante também. E aí, maravilha. Então, eu acho que isso realmente é muito importante. Boa. É porque as pessoas geralmente elas acham que foi fácil. Por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje. Sim, O nosso evento vai dar certo, não existe negócio. Será que vai dar? sim, Só que para o nosso evento de das crianças darem certo, tem que pagar o preço. sim. Tem a renúncia. Uhum. Por exemplo, ninguém vai saber, mas eu tô falando agora. Hoje eu fui com um colega meu, a gente foi em quase todas as escolas da cidade colocar cartaz. E eu quis ir para presenciar aquilo. Entendeu? Quando eu chegava lá, as diretoras falam, você é do treinão, né? Você que tá ajudando, Massa. eu tô melhorando minha qualidade de vida por causa de você. E, tipo, isso é bacana, isso Top. é feliz para mim estar escutando, é gratificante estar escutando isso. Massa. Mas, tipo, a gente foi em cada escola pública, privada, colocar cartaz. Então, tipo, tem que pagar o preço. Boa. Será que você, tipo assim, vamos dizer, Sim, o Yuri sim, não, mas sim. será que todo mundo tá disposto a Sim. fazer isso? Exato. Perfeito. Sua pergunta, pra mim. Inovação, Vou papo. falar agora uma coisa, você vai. Manda. Você acha? Eu trouxe coisas para Surubim Certo. que para muitas pessoas não dariam certo. Certo. Você acha que Surubim comporta o que você trabalha? Vamos imaginar assim, Certo. com vendas, com Inteligência artificial. Você acha que Surubim comporta isso para você ou você vai ter que sair de Surubim para outras cidades? Esse é um insight muito valioso que é o seguinte. Todo mercado e tudo que é bem sucedido teve uma análise de mercado antes. Todo mercado existe um nível de consciência. Esse nível de consciência, Miller, foi o que fez a Google ser a Google. Se você lança um negócio, pode ser o melhor negócio do mundo, no tempo errado, Zebra. vai dar errado. Então, querendo ou não, existe também toda a movimentação de mercado. Então, está acontecendo nesse exato momento um crescimento dessa mudança para lifestyle. Então, isso influencia. Mas isso não é, não, foi sorte. Não, não é sorte. No meu caso, vamos lá. Yuri, mas ainda eu tenho uma visão, tenho uma ideia boa, tenho uma solução muito boa para o mercado, resolve um problema específico, legal. Mas Yuri, eu não consigo fazer dar certo. Aí tu precisa fazer alguns processos inversos, que é o que eu chamo o seguinte. As maiores campanhas de marketing do mundo, tem até um autor chamado Eugênio Schwartz. Esse cara foi um dos principais redatores que desenvolveu esse estudo do nível de consciência, que ele prova o seguinte.
Se as pessoas não estão conscientes da solução que você gera, você precisa começar a elevar esse nível de consciência lá das pessoas. Então, não necessariamente, para muita gente que quer ser bem sucedido, você não vai ser bem sucedido no ato. É aquilo que a gente falou. E aí é uma frase que eu estampo, muita gente tem até uma camiseta sobre isso. Eu não controlo o resultado, eu controlo o processo. O resultado ele é consequência do processo. Cada escolha que eu faço hoje, cada ação que eu faço, ela vai ter uma reação. Então, o meu sucesso é o empilhamento de várias ações que eu fiz. Então, respondendo a sua pergunta, Miller, hoje, para ser bem sucedido, independente da área, independente do lugar, tem ações que você vai fazer, tem negócio que você vai começar que já vai dar muito certo no começo. Esse negócio que não der certo, eu vou usar a mesma frase que você usou. Não tem como não dar certo. Só vai ser um processo maior de você mostrar para as pessoas qual é o benefício daquilo, qual é a solução que você resolve. Então tem muita gente, Miller, que hoje tem dor, mas ainda não... Sabe quando não é uma dor ainda muito evidente? O que eu chamo de dor latente? Então o mercado, por exemplo, eu sou hoje responsável por criar, eu sou pioneiro, não existe ninguém como a gente aqui, nesse movimento de inteligência artificial. E não é só aqui não, tá? Na região e no estado. Né? Hoje, se a gente for pegar aqui alguns casos semelhantes, vai ser mais lá para Recife, para Caruaru, e olha lá. Que eu vejo o seguinte, muita gente no começo, Emília, é muito difícil. Porque até você explicar para as pessoas, cara, dói, o benefício... Dói ou não dói? Fazer o diferente. Dói. É gratificante quando vem o resultado, mas é desafiador não? Muito. E durante todo o processo. Por quê? Você tem que ficar explicando várias vezes. Só que o grande segredo é o seguinte. Eu vou usar a mesma frase da Google. Você não tem que querer. O tempo tá ao nosso favor. Então, ou você se adapta o quanto antes, e aí tem um código que quem antecipa governa, Isso aí. ou fique tranquilo, que ser. tem pessoas que têm um perfil de inovação. Os Os inovadores que chegarem primeiro vão beber água limpa e vão prosperar muito. Quem chegar depois, fique tranquilo. Vai prosperar, mas vai prosperar bem menos. Porque aí o mercado, existe um outro termo chamado de commodity. Já vai estar escasso. Que é quando todo mundo já está fazendo. Que aí o diferencial se tornar o comum. A Google, antes da Google ser a Google, o presidente ofereceu a Google para uma outra empresa investir. Os caras falaram, não é o momento. Aí o cara falou assim, fique tranquilo. O tempo está ao nosso favor. Então, meu amigo, o tempo tá ao nosso favor. O tempo tá a favor do estilo de vida. O tempo tá a favor da tecnologia. Isso. Então, vez mais, né? Cada vez mais. Então, assim, quem tiver a oportunidade, tiver esse perfil de inovação e quiser, de fato, estar nesse movimento, conte com o nosso melhor que a gente vai ser o meio para isso. Porque muita gente nunca vai entender de programação de desenvolvimento. A gente já tem isso. Então a gente já trilhou esse caminho. Se você tem uma ideia de automação, de fluxo, automatizar um fluxo de operação, fazer uma função especificamente com inteligência artificial, nos procure e eu já te volto com uma pergunta que é o seguinte: como você vê a inteligência artificial, Milha? Cara, eu vejo ela como um aliado, não como um... Como é que eu posso falar? Substituir. Isso. Entendeu? Porque as pessoas que verem a inteligência artificial como algo que vai substituir ela já automaticamente já está sendo substituída muito antes da inteligência artificial chegar perto dela. Uhum. Entendeu? Então, ou ela se adapta ao celular, vamos imaginar, voltar ao tempo. Sim. Ou você se adapta à internet, ou vai ser engolido. Exato. Entendeu? Um fato é que aconteceu que muita gente veio despertar para a internet à força, ou seja, a gente adiantou o tempo em anos com a pandemia, né? Perfeito. Ou seja, aquela pessoa que dizia, nada, só quem quiser comer meu hambúrguer vai ter que comer aqui na minha hamburgueria. Comer a pizza vai ter que comer aqui. Na pandemia fez você ir para online, ou você ia para online e você fechava. Aí você, não, mas fazer vídeo é chato, mas tu teve que começar a tirar foto, fazer vídeo para o povo ver teu produto. Então... é isso aí, a gente acha que a inteligência artificial, eu acredito nisso, né? Perfeito. É algo muito novo, mas quando você usa uma ferramenta que vai te auxiliar a te colocar para frente, vamos imaginar como a pandemia fez, Sim. Então a inteligência artificial ela vai te empurrar, ela vai potencializar aquilo que você ia chegar. Uma coisa bem simples hoje, podemos dar um exemplo do ChatGPT. Sim. Quanto tempo você daria para você fazer vamos imaginar uma declaração ou qualquer coisa. Então, tipo, você fala em áudio ali e até nem precisa nem digitar.
e ele vai fazer para você. Logicamente que, tipo, imagina aquelas coisas bem programadas, né? E é justamente isso, Miller. Eu comparo a inteligência artificial como literalmente a revolução industrial. Quando as pessoas estavam no campo, que começaram a chegar as máquinas para substituir o trabalho escravo, braçal, poucas pessoas acreditavam naquilo. Será que isso realmente vai conseguir fazer como o humano faz? E o que fez? Houve uma grande demissão em massa. E muitas empresas que souberam se adaptar, cresceram. Quem não soube se adaptar, morreu. Porque tudo tem um ciclo de vida útil. A inteligência artificial, Miller, eu vou falar uma coisa aqui nesse podcast que é para as pessoas se atentarem muito. A inteligência artificial é a nova revolução. Não é só uma aceleração, é uma revolução. Você vai ver que inteligência artificial, assim como você bem disse, para você que nunca acessou, faça agora. Ouça esse podcast, já saia aí lá do celular, do computador, baixa um aplicativo chamado ChatGPT, ele é gratuito, tem um plano pago que é 99 por mês, que é ridículo pela quantidade de benefícios que ele entrega. E assim, baixa ele agora e usa. Ele tá disponível, é gratuito, para você já começar a sentir um pouquinho do que é a inteligência artificial. Inclusive, eu não pesquiso mais no Google. Eu abro mal o chat, pronto. O segundo aplicativo que eu mais uso, eu acho que hoje é, depois do Instagram e WhatsApp, é ele. Uau. Porque, tipo, você vai pro Google, você vai digitar e ele lá vem, já mostra, já... Ele vai te dar várias pesquisas, enquanto no chat GPT ele já vai te dar a resposta pronta. Ele vai fazer a pesquisa por você. Não é que ele vai fazer tudo por você, é como eu disse, usar a inteligência artificial como teu aliado. E aí é onde eu pego esse gancho justamente para falar de uma coisa que está por vir, que é por isso que é importante informar e educar as pessoas que estão lá nos assistindo, que a gente vai chegar numa geração agora, Miriam, já em 2026, que vão chegar as AGI. Já não é nem A mais, é AGI. Anota esse termo. Esse termo é onde as IAs vão começar a executar tarefas por você com um simples comando. Milha, aqui é onde a revolução vai dar um susto. De novo, igual aconteceu na pandemia. Aqui, literalmente, muitas funções vão deixar de existir. Isso eu já tô te falando porque nós já estamos criando. Eu já aplico hoje nas nossas empresas. Uma empresa que já teve 50 funcionários, hoje ter cerca de 25, só que pessoas fazendo muito mais coisas, tendo muito mais entrega com menos pessoas. Porque o segredo é esse. É manter a qualidade, manter a eficiência com menos. O que isso gera para o empresário? Menos lucro. Custo operacional. Lucro. Consequentemente, mais lucro. Sobra mais folha para mim. Sobra mais margem. Se eu melhoro a minha margem, eu melhoro meu lucro. É isso. Essa margem que tá liberando dá uma parte para você reinvestir e exatamente. E aí, para também tirar o medo lá das pessoas. Vai substituir as pessoas. Não. Vai substituir pessoas que não souberam se reinventar. Sabe por quê? Porque com mais caixa, eu não quero dispensar a pessoa. Muito pelo contrário. Eu quero te dar a oportunidade para você ir fazer outra coisa. Que por enquanto a IA ainda não faz. Então... se reinvente, cara. É isso. E aí você imagina, hoje, literalmente, pensa a sua empresa, sabe aquelas cadeiras que tem? Imagina uma dessas cadeiras está sendo ocupada por uma inteligência artificial que ela é escalável. Trabalha 24 horas por dia, não te dá dor de cabeça, não te processa, não fica doente, não depende de humor. Não tem TPM. Mas é isso aí. É isso aí. Que é a revolução, né? É você usar as ferramentas a seu favor, né? Exatamente. As ferramentas não são um fim, e sim são um meio. Miller, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria o legado e qual seria a mensagem que você deixaria? Essa é forte, viu? Rapaz, eu não quero ir agora não, mas... Rapaz, eu acredito que o legado... Eu acho que hoje as pessoas já verem esse fato de fazer o diferente hoje na minha pessoa. Porque assim, as pessoas só começam... Acho que eu vi, não sei se foi num vídeo de Pablo ou alguém. As pessoas só começam a acreditar, acho que foi um dele mesmo. Eu vi ele falando. Até numa aula que a gente tava assistindo, ele falando assim, as pessoas só vão ver aquele resultado, vão acreditar na sua ideia quando vê resultado. Perfeito. Então, tipo, se eu dissesse a qualquer pessoa que eu ia fazer uma corrida, todo mundo ia achar que era loucura. Mas aí quando você vê o resultado, muita gente vai dizer que foi sorte. Mas o povo só começa a acreditar quando você tem resultado, no seu resultado. E quando você faz isso em recorrência, como eu já fiz, eu digo experiência própria, como a Open, como hoje o Treinão, como outras atividades que eu já tive e tenho de sucesso, então a gente para pensar e dizer assim, realmente,
Então as pessoas vão lembrar de você como algo. Por exemplo, as pessoas vão lembrar de Miller como um cara acelerado, mas que e vai lá e faz, né? Não existe esse não fazer, entendeu? E o diferente dá certo. Perfeito. E você? Sua última pergunta pra mim. Eu vou voltar pra ti essa pergunta, Manda. então. Então refaça a pergunta. O seu legado, você hoje fosse o seu último dia, né? Sim. Qual a frase que você, tipo assim, ficaria, Yuri falou isso, fez isso, o que é que iria ficar para as pessoas, para as futuras gerações? O que transcende todas as coisas é o amor. Tá, bicho, é apaixonado mesmo. A coisa, eu falo assim muito sobre isso aqui, eu peguei com a vida. Eu posso explicar vendas com amor. Se você ama o teu cliente como você ama, como a palavra diz que é pra você amar o próximo como a ti assim mesmo, não tem como você não vender. Porque se você ama as pessoas, cara, você vai literalmente se importar com elas e vai querer ajudar o bem, elas. né? Consequentemente, tu vai vender. Tu quer fazer marketing? Ame as pessoas. Ame, inclusive, a ignorância das pessoas, Milho. Porque o marketing é você elevar o nível de consciência das pessoas e, principalmente, quebrar as objeções, que eu não uso esse termo, quebrar, contornar as objeções ou antecipar as objeções que elas vão ter delas mesmas. Lembra que eu falei que as pessoas têm bloqueio? Então você tem que antecipar esses bloqueios. Através do marketing você consegue tirar isso. Então a estratégia que transcende todas as outras é o amor. Esse seria o legado que eu deixo. E aí eu deixo também 1 Coríntios 13. O amor não é paixão. O amor não é química. O amor não é essa coisa tipo, nossa, que bonitinho, como eu amo. Não, cara. O amor, ele é brutal, velho. Deus é o verdadeiro amor. Deus tem várias características. Mas uma das que eu mais gosto, que ele é onipotente, onipresente, mas é o amor, cara. Porque o amor verdadeiro, cara, ele é bizarro, cara. Ele é brutal. Não é isso, você passa a mão na cabeça como as pessoas pensam, cara. Pensa assim, literalmente assim, cara. Um cara dá um tapa na sua cara agora. E você dá outra face. Meu irmão, isso é um tipo de amor que transcende tudo aquilo que o ser humano conhece hoje. E essa é uma das nossas maiores dificuldades. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é um outro sacado também aqui. E também, assim, eu acho que outra sacada também que a gente tem, eu comecei a despertar muito isso depois, é fazer algo pra você sem criar expectativa da sua resposta. Sim. Por exemplo, fazer algo eu vou fazer isso por Yuri, mas hoje eu não espero mais, tipo, que Yuri vá me agradecer, Boa. ou que Yuri vá, tipo, me responder da mesma Boa. forma. Entendeu? Eu tenho que fazer por Yuri. Ele não fez, beleza, mas eu fiz. Então, de consciência limpa. Perfeito. Pode falar. A expectativa é a mãe da frustração. Ah, As pessoas só se frustram porque elas criam expectativa. Eu faço bem pra você, honro a sua vida, sem esperar nada em troca. Porque, consequentemente, quando eu planto, lembra que eu falei que aqui a gente está no campo? Quando a gente planta uma semente, existe uma outra teoria que fala, lei da teoria da ação-reação. Quando você planta, você sobe a tua frequência. Então não é nem sobre o retorno que aquela semente vai te dar. Mas às vezes o fato de você ter plantado naquela terra já te gerou algo muito bom que vai te fazer total sentido na próxima etapa. Miller, suas considerações finais, olhando para aquela câmera ali, deixa suas mensagens ali, deixa as redes sociais também, para quem não conhece ainda, te acompanhar lá também. Meu Instagram é Miller Barbosa, com dois S, Barbosa com dois S. O do Treinão Surubim, acho que você na hora que você volta já aparece. E quero agradecer primeiro a você, né, que fez esse excelente podcast para a gente ter esse papo aí, que eu gosto muito dessa questão de a gente em outras oportunidades conversou bastante, os áudios gigantes sobre, é um assunto que a gente gosta, né? Sim. Até você falou, eu vou fazer um podcast hoje, mas a gente vai conversar coisa que a gente já gosta. Sim. Então, e assim, dizer para as pessoas que não desistam, não existe esse não consigo ou não é possível. Logicamente tem coisas que, tipo, fora do... Mas assim, sobre você que tem só a ideia, não tira ela da caixa, vai fazer. Se der errado, levanta a cabeça, tenta de novo. Porque assim, você nunca vai ser ninguém. Perfeito. Porque eu quero que as pessoas me lembrem, lembrem de mim, na verdade, tipo, daquela pessoa que fez algo, só que
por trás vai ter vários erros, mas só que o acerto vai ficar na frente. Então, se você ficar só esperando, nunca vai, né? E cavalo selado não passa 2 vezes. E é por isso que eu digo, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É por isso que as pessoas têm que abrir a boca. Porque se você ficar com medo, se você justamente tudo isso, cara, esse papo foi top. Se nós não decidimos botar a cara pra fazer aquilo que precisava ser feito, se a gente tivesse ficado com medo, as pessoas nunca estariam ouvindo isso que a gente tá falando aqui agora. E isso aqui, consequentemente, vai gerar uma semente plantada no coração de muitas pessoas que pode germinar em muitos outros projetos. Tudo porque a gente decidiu abrir a boca. E isso também você movimenta e inspira, né? Por exemplo, hoje eu recebi, inclusive, conversando com um rapaz de uma das lojas de suplemento, bicho, tu tá me preocupando sempre com outra, aí meu irmão, tu tá aparecendo os vídeos teus quando tá fazendo degustação e tu não tá falando. Aí eu tenho vergonha, você tem vergonha de quê? Tu não tá falando comigo aqui? Pega e bota a cara. Ah, vou fazer isso. Fez, começou a vender mais. Então, assim, o medo das pessoas de não fazer, quando começa a fazer, vê o resultado. Só que aí tem que desbloquear, como você falou. É isso. Ou andar com as pessoas certas. Essa é uma chave também muito importante. É difícil. E é por isso a gente finaliza mais um quadro muito especial com a seguinte frase: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Até o próximo.